Good morning, sétimo. Tudo bem com vocês? Vamos lá continuar, né? Nossa matériazinha. Nós iremos começar o assunto do Simple Present Tense. Presente simples, né? Um dos tempos verbais mais utilizados da língua inglesa. Vou passar para vocês algumas particularidades e algumas formas de você reconhecer o presente simples, tá? Então vamos ver aqui, ó. O que ele começa nos dizendo? Usamos o Simple Present, ou presente simples, para falar sobre hábitos, atividades regulares ou verdades universais. Então você vai falar que você tem o hábito de fazer uma coisa, você vai falar isso no presente simples. Por exemplo, eu posso dizer I like to draw. Né? Eu gosto de desenhar. Veja aí o que eu disse. Ó. I like, eu gosto, to draw, de desenhar. Eu deixei tudo no presente. Certo? Eu não disse que eu gostaria de desenhar em algum outro momento, nem que eu desenhei em algum momento. Presente, eu gosto de. Então é um hábito meu, certo? Uma coisa regular. I like to draw. Eu gosto de desenhar. Vamos deixar esse exemplo aqui na lousa, né? Atividades regulares. Você pode dizer, por exemplo, que você estuda. É uma coisa que você faz com regularidade. Eu estudo. Eu estudo inglês, né? Então, I study English. Vamos dizer você, para mudar, né? Para não ficar sempre eu. Você estuda inglês e eu study English. É uma coisa que é uma verdade. Você faz aquilo, né? Outra, ele fala um exemplo de verdades universais. Nós podemos dizer que chove no inverno. É uma verdade universal. Chove no inverno. Como é que eu vou colocar isso em inglês? It rains in the winter. It rains in the winter. Chove no inverno. Então, todas essas frases contemplam aí a observação que a explicação do texto nos deu. Né? Um hábito, I like to draw, presente. You study English, você estuda inglês. É uma coisa com regularidade, uma coisa que você sempre faz. It rains in the winter, chove no inverno, é uma verdade. Então, esse tipo de coisa está sempre no tempo presente. É uma forma de você identificar. Eu vou dar outras dicas também. Uma coisa que faz identificar o presente, por exemplo, é quando o verbo, a terceira pessoa, leva um S. Se vocês repararem bem, ó, rain, a palavra isolada significa chuva, ela sozinha. Quando ela é usada como verbo, aí você está dizendo que chove, né? Então, ó, it rains. Esse it aqui no começo, lembra que ele é a terceira pessoa? Ele é usado para algo não humano, né? Chuva, não humano. Em inglês, você pode dizer como que a chuva chove. Né? Esse it ele substitui a palavra chuva. Né? Ficaria the rain rains. Ficaria muito estranho, né? A chuva chove. A gente não fala assim. Então, it rains in the winter. Chove no inverno. Né? Aqui o rain com o verbo, ele precisa ganhar essa letra S quando ele está acompanhado de uma terceira pessoa. Certo? Se fosse outro verbo em outra frase, eu teria que usar, por exemplo, se eu dissesse que ele corre, eu tenho que dizer he, que é a pessoa ele, e o verbo correr é run. Só que o run, quando ele acompanha he, ou she, ou it, ele precisa levar um Szinho no final dele, tá? Não é um plural. É uma regra da terceira pessoa do singular da língua inglesa. Precisa ter esse acompanhamento. Se eu estiver dizendo que nós corremos, vai ficar diferente. A pessoa nós é, lembra? We. Lembrem o que eu disse. A gente só vai usar o S no verbo quando ele está acompanhado de uma terceira pessoa, de um he, de uma she ou de um it. O we não é nenhum desses três, então o verbo não leva S. Como é que vai ficar o verbo? Run. We run. Nós corremos. Ok? Então, verbos só levam S na terceira pessoa. Com it, com he ou com she. Tá? Isso é uma forma de você identificar que a frase está no presente simples, certo? Levou S no verbo, presente simples. Em inglês, os verbos não são flexionados, a não ser na terceira pessoa do singular, com he, com she e com it. O que é isso de flexionar o verbo? É você mudar o jeito do verbo. Por exemplo, o verbo em português é ir. Quando você o conjuga, você já está mudando ele. Porque você não diz eu ir, você diz eu vou. Né? E aí se eu digo que é tu que vais, né? Não sou eu, você já está mudando de novo. Vou, vais. Quando é ele ou ela que vai,
já mudou de novo. Então, eu vou, tu vais, ele vai. Isso é flexionar o verbo, é você mexer com o verbo. Ele muda de acordo com a pessoa que o conjuga, de acordo com a pessoa que realiza aquela ação ou que fala aquele verbo. Né? Então, seria eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Ó, o vós ainda é o mais diferente. Aí seria que eu me lembro, vós ides. Né? No tempo presente para dizer que vocês vão. Só que em vez de usar a pessoa vocês, você usa o vós. Que eu saiba, fica vós ides. E no final, eles ou elas vão. Então, o verbo em português é muito mais difícil. Ele flexiona muito. Cada pessoa muda o verbo. E já no inglês, não. Só muda aqui, ó, no he, na she e no it. Todo o resto, ó, o verbo fica igualzinho, run. Aqui, se eu disser que eu que corro, fica I run. Se eu disser que é você que corre, fica you run. Se eu disser que nós corremos, está aqui, ó, we run, que vocês correm vai ser you, de novo, run, e que eles ou elas correm, they run. Só muda aqui, ó, quando você tem um ele ou uma ela, seja ser humano ou não, aí o verbinho flexiona. E a flexão dele é só essa coisinha aqui, botar um S. Ou seja, em português é muito mais difícil. Pelo menos a flexão verbal, certo? Então vamos lá. Isso é minha opinião, tá? Você pode achar o inglês mais difícil, tudo bem. Aqui ele te dá uma tabelinha que mostra justamente essas flexões ou a falta delas. Então, ele dá aqui o verbo work, que é trabalhar. Então, I work, you work. Veja aqui que quando você tem he, ele, she, ela, it, ele ou ela, muda, né? Deixa de ser work para ser works. Leva uma letra S no fim. E os outros aqui, todo o plural, ó, volta a ser como era lá no início. Apenas work, sem a letra S. We work, you work e they work, certo? Para nós, vós e eles ou elas trabalham, tá bom? Uma observação aqui dentro desse retângulo que diz: o simple present, ou seja, o presente simples, possui como verbos auxiliares do e does, usados nas formas negativa e interrogativa. Do é usado com I, you, we, you e they. E does é usado com he, she e it, terceira pessoa do singular. Então, essa é a outra forma de você identificar que uma frase está no presente simples em inglês. Se você vê esses bonitões aí que ele falou agora. O do, como ele bem disse, é utilizado pelas pessoas I, you, we e they. Certo? Eu, você ou vocês, né? Vale para os dois e o. We, que é nós, e they, que é eles ou elas. Do vai acompanhar esses aqui. Já o does, ele só vai acompanhar a terceira pessoa do singular, como ele mostrou aí. Então, se você tem does na frase, ele acompanha he, she, it. Tá? Tia, eu preciso decorar tudo isso? Olha, se você conseguir decorar isso aqui, que com esses três você vai usar o does, tá beleza. Por eliminação, você vai saber automaticamente que o do é usado com todos os outros. Então, se preocupe com esse aqui. Aqui é que está o X da questão. É aqui que talvez vocês tenham algum problema. E veja bem o que ele fala também aí. Ó, que o do e o does, eles vão ser usados em dois tipos de frase. Frases interrogativas, ou seja, em perguntas, e frases negativas, certo? Eles não são usados normalmente, tá, em afirmativas. Se você usa do e das em afirmativas, você está enfatizando uma coisa, tá bom? Por exemplo, eu posso dizer, eu estudo inglês, mas se eu quiser dizer assim, tipo, para você me levar a sério, I do study English. Né? Eu estudo inglês de verdade, eu estudo mesmo. Eu estou chamando a atenção para isso. Só que o do não é necessário na afirmativa, tá? Você usa às vezes para enfatizar. Normalmente você não usa, seria só I study English, eu estudo inglês. Não precisa desse do, né? Eu estudo inglês, ele vira uma ênfase, certo? Da forma afirmativa, não usamos os verbos auxiliares do ou das, é o que eu acabei de falar. Mas flexionamos os verbos quando o sujeito da oração for terceira pessoa do singular. A oração é a frase, né? Então veja. Sujeito mais verbo principal mais complemento igual à forma afirmativa. Aí ele te dá alguns exemplos aqui. Ó. Quem que é sujeito?
a pessoa da frase. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os sujeitos. Verbo principal, a principal ação da frase. Né? No caso, eu dei o exemplo da gente estudar inglês. I study English. Né? Eu, I é a pessoa, ou sujeito. Study, estudar, é o verbo principal, é a ação da frase. English é o complemento, é aquilo que eu estudo, é só para fechar a frase. Né? Então, sujeito, verbo, complemento. Igual a forma afirmativa. Os exemplos que ele dá aqui no livro. Tem esse rapaz aqui no teclado, aí diz: Paul works in an office. Ou seja, o Paul é esse rapaz aqui, ó. Works é o verbo trabalhar na terceira pessoa. Ou seja, no ele, né? No he. Como tem nessa tabelinha aqui ao lado. Ó. Então, aqui você vê, ó. He works foi utilizado aqui, ó. O Paul vale pelo he. Certo? O Paul não é um ele. O ele não é um sujeito, então o sujeito é o Paul, o rapaz. Paul works in an office. Ele trabalha em um escritório, tá? Isso aqui o verbo está flexionado, como está dizendo aqui na observação, né? Como é flexionado? É o verbo com o S no final. Outro exemplo. I work in an office. Veja aí o que eu falei, já dei até exemplo. I work. Não precisa você colocar o S na pessoa I, porque é a primeira. Essa regra do S só vale para a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? He, she e it. São esses os três da terceira pessoa. Nós vamos ver então a negativa. O que ele diz a negativa? Muda um pouquinho, né? O esquema da frase. Sujeito, verbo auxiliar, not, verbo principal e complemento. Isso monta uma frase na negativa. Essas frases aqui, ó, estão todas na afirmativa. I like to draw. Eu gosto de desenhar. É uma afirmação. You study English. Eu estou dizendo que você estuda inglês. É uma afirmação. It rains in the winter. Chove no inverno. É outra afirmação. Certo? Então, comecei só com exemplos da afirmativa. Agora a gente vai entrar nos outros.